Olá amigos, tudo bem com vocês? Alegria em poder estar com vocês mais nesse momento, para que nós possamos compartilhar aí os conhecimentos bíblicos, né? A palavra de Deus nos oferece oportunidades de poder comparar aqueles eventos bíblicos com a nossa vida hoje e como que isso nos ensina, né, os caminhos do Senhor. Estamos no contexto das histórias do Novo Testamento, olhando agora o nascimento de Cristo e também a sua projeção. É bem interessante esses primeiros momentos da vida de Cristo, logo depois do seu nascimento, e a apresentação dele no templo, depois as primeiras visitas que ele recebeu, depois a primeira viagem que ele fez. Vai ser em torno disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então vamos lá. Simeão e Ana, né? Esses são os personagens que entram na história agora. Jesus nasceu, né? Então ele vai ser apresentado no templo, né, conforme era a lei do Antigo Testamento. Passado o período chamado período da purificação, eles levam Jesus para o templo para ser apresentado, né, e lá está o profeta Simeão, né, que é o profeta que recebe Jesus. Então, o primeiro contato, veja que interessante, né? O primeiro contato depois do nascimento. Ele vai para cumprir aquilo que era a lei de Deus. De certa forma, nós podemos entender isso, com essa apresentação, como uma apresentação de Deus dentro do contexto para o qual ele veio fazer a mudança. A igreja do Antigo Testamento tinha essas regras, né, de apresentação no templo. Então Jesus vai ser levado para essas autoridades, ou esse templo, essa estrutura que era a igreja do Antigo Testamento. Tipo assim, está aqui, ele chegou, ele é agora o novo rei, né? Então a primeira apresentação de Jesus é para essa estrutura antiga, tipo uma anunciação, né, de que algo novo já está acontecendo. Esse Deus que se encarna em Jesus Cristo e aparece agora em forma humana para o mundo, que o mundo não conhecia dessa forma, é uma novidade plena, precisa ser entendido primeiro por aqueles que já estavam dentro do sistema religioso da época, né? Então a igreja antiga precisava absorver essa apresentação, e é por isso que a primeira apresentação vai ser lá dentro desse contexto, né, para que os antigos conhecessem este Cristo. Essa igreja antiga, que estava toda baseada nos princípios anteriores do judaísmo, precisava conhecer essa novidade. Então a novidade acontece primeiro aos de dentro, aos que são da casa, aos que estavam dentro do sistema religioso já estabelecido. Importante essa reflexão, de a gente poder ter tipo um respeito para com aquilo que já estava estabelecido. Então Cristo não veio para fazer uma revolução, para quebrar padrões, para ser um revolucionário. Ele veio para cumprir aquilo que estava estabelecido. E esta era uma das partes que estava estabelecida, a apresentação da criança. Jesus é uma criança, ele está dentro desse contexto, ele vai ser apresentado. Depois de apresentado para esta estrutura antiga que vai ser mudada com o tempo, né? Vem uma nova proposta. Essa criança vai trazer mais tarde uma nova proposta, que é a proposta do cristianismo, mas até lá o cumprimento da lei. Então é interessante esse respeito para com o que está estabelecido. A gente também tem essas percepções, né? Hoje, quando temos uma novidade, né? É importante que a novidade seja apresentada com respeito ao que já está estabelecido. Até dentro da igreja, né? Quando a gente tem uma proposta de fazermos algo inédito, algo novo, lá num culto, lá num congresso, lá numa convenção, lá num concílio, alguma coisa assim, né? A gente não chega quebrando tudo que estava estabelecido. A gente chega dentro de uma linha de respeito para com aquilo que já era conhecido. Respeito às pessoas, respeito aos costumes, respeito ao que estava estabelecido, né? Então, isso também está dentro desse quadro que Jesus tem esse tato, essa sensibilidade de lidar com isso dessa forma, né? De ser assim, paciente, de ser cuidadoso, de ser atencioso com aquilo que já estava estabelecido.
E aos poucos, então, ele vai propondo as mudanças. Mais tarde a gente vai ver que Jesus Cristo vai questionar muito dessa estrutura antiga e vai trazer uma proposta muito diferente, totalmente inédita. Mas, como eu disse para vocês, ele não veio para quebrar a banca, ele veio para fazer uma transformação. Ele veio para acolher essa igreja antiga e trazer um convite para que essa igreja antiga seja acolhedora e se transforme também numa igreja transformadora e acolhedora, que é a característica do Evangelho. O Evangelho está para acolher o mundo todo, para acolher a todas as pessoas. Então isso vai sendo assim gradativamente instalado. Bueno, feita então essa primeira apresentação, a gente vai ver também que depois que isto é apresentado, vai acontecer a visita, no relato bíblico tem a visita dos Reis Magos, né? Os Reis Magos, então, eles vêm de fora para conhecer esse Jesus. E eles vêm para conhecer, já é agora o outro lado da história. Se primeiro estava dentro de um núcleo fechado, que era o judaísmo, e ali ele precisava ser apresentado, agora nós já estamos para o lado de fora, que são os magos do Oriente, que são as outras pessoas, essas vêm até Jesus. É como se o mundo tivesse vindo agora, né? São representantes dessa diversidade cultural, desse povo que estava fora da igreja, desse povo que estava do outro lado da porta. E eles também chegam para conhecer esse menino. Então Deus está montando um cenário para nos dar uma compreensão de como deveria ser essa presença de Cristo dentro do mundo. Essa igreja nova, ela deveria ser assim, né? Com respeito àquilo que já estava estabelecido e com respeito aos que estavam de fora, que não conheciam ainda aquela cultura religiosa. Então, esse povo que chega representado aí pelos magos do Oriente, eles representam toda a diversidade externa da igreja, o que estava para o lado de fora. E essa igreja nova, ela vem para dialogar, fazer dialogar a estrutura antiga da igreja e o povo que estava fora dela, né? As outras pessoas que também precisavam ouvir o Evangelho, uma vez que essa mensagem de salvação estava meio que blindada dentro daquela igreja antiga, né? Ela não tinha espaço para quem não era daquela cultura, para quem não era daquela etnia, né? Para quem não era judeu. Agora a ideia de que essa nova igreja ela é para todos. Então, vamos olhar os judeus e vamos olhar os de fora também. Vamos buscar o diálogo entre essas duas realidades, uma vez que a igreja é para todos, né? Como João vai dizer mais tarde lá, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, essa é a característica missionária dessa igreja. E essa não pode ser perdida. A igreja nova, a igreja de Cristo, o cristianismo, ele vem para fazer esse diálogo, promover esse diálogo entre as partes. Então nós precisamos sim conversar com aqueles que já estavam habituados a certos costumes e desafiá-los para que dialoguem com o resto do mundo. Então isso acontece dentro da igreja ainda hoje, né? A igreja a que pertencemos, ela tem essa característica de ser uma igreja do diálogo, ela precisa ser assim. Ela não pode ser apenas para os nossos, ela tem que ter essa característica de ser para todos. Inclusive esse é o nosso lema bonito da Igreja Luterana, Cristo para todos. E nós queremos estar comprometidos com isso também. Então é importante que nossas ações, seja dentro das nossas comunidades, seja debaixo do olhar das nossas diretorias, seja dentro dos nossos departamentos e eventos, que ela nunca perca essa tonalidade de ser para todos, de ter esse respeito pela tradicional, mas ter esse olhar do desafio para o novo, né? E poder promover essa orientação. Para ampliar ainda isso, né? Esses magos do Oriente, eles já representam essa parte externa, né? Que busca Cristo. Aí nós vamos para o próximo capítulo, que é a fuga de José e Maria com o menino Jesus para o Egito. Olha só, havia uma perseguição que estava estabelecida ali. O rei Herodes, né, tinha determinado uma perseguição e a matança das crianças, e Deus vai lá e diz para eles: toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permaneça lá até que eu avise vocês que passou o perigo. Esse menino agora vai ser levado para uma outra realidade, que é a realidade dos egípcios,
Lá uma realidade totalmente diferente, cultos, religiões, deuses e tudo mais, né? E esse Deus, o Deus em Cristo, vai ser apresentado também para essa realidade. Então Jesus vai ser levado para lá, como que diz assim, ó, estamos apresentando esse Cristo para o mundo, essa é a característica, né, dessa universalização do Evangelho. Então veja que interessante, né? Às vezes a gente quando olha assim a história, não percebe essa estratégia que a narrativa bíblica nos convida a fazer. A forma como os autores bíblicos colocaram, como Deus ordenou que eles colocassem, nos dá a correta compreensão de como deve ser a igreja, né? Hoje ainda. Essa igreja do cristianismo, a igreja da fé, a nossa fé, né? É promover esse diálogo entre o que já tinha e o novo, receber os de fora, ir ao encontro dos que ainda não vieram. Então, esse movimento é um movimento de uma igreja viva. Então, nós não podemos ser uma igreja que se contenta a estar dentro das nossas próprias paredes, fazendo as nossas próprias celebrações e olhando apenas para nós mesmos, né? Como igreja, como comunidade. Nós precisamos ter essa característica de sermos universais, de termos a nossa porta aberta para todos os que chegam. Aqui na nossa comunidade de São Mateus, em Cachoeirinha, nós temos essa característica pela presença da escola no pátio da igreja. Nós temos uma escola de ensino fundamental e médio, e ali nós temos as portas abertas para todos os que estão ali. Nós temos 400 pessoas, alunos, mais professores, funcionários, mais os familiares, todos. Vejam onde é que vai parar esse número, né, de pessoas que a quem nós atingimos com a palavra de Deus, bem dentro dessa ideia da universalização do Evangelho, que é para todos. Todos os que chegam vão receber essa palavra. Eles sabem que do portão para dentro ali tem essa palavra de Deus, tem essa igreja de Cristo que move todo esse movimento, tem todo esse movimento, que é uma igreja viva. Então todo dia de manhã cedo, 7 horas, nós abrimos as portas ali e 7 da noite nós fechamos as portas. E durante esse dia todo, nós temos momentos de reflexão, nós temos momentos de oração, nós temos momentos de culto, nós temos aula de ensino religioso, nós temos momentos de 5 minutos com Jesus para todas as crianças semanalmente, né? Então, todo esse movimento é o movimento da fé. Isso precisa estar presente no pensamento da Igreja de Deus. E que Deus abençoe que todas as comunidades, todas as igrejas tenham esse pensamento de sair das suas próprias paredes e buscar esse movimento de igreja, que é o movimento que mantém a igreja viva. Então Cristo faz todo esse movimento, faz todo esse caminho, né? E daí a história dele já vai fechando, né? Porque daqui a pouco ele não vai mais se ouvir falar desse Cristo, vamos ouvir falar dele só 12 anos depois, né? Que é então a presença dele já lá no templo, conversando com as autoridades dentro do templo. Gente, esse é o momento de hoje, então nós ficamos aí dentro dessa perspectiva e vamos aguardar esse encontro com Cristo lá no templo depois, aos 12 anos dele. Ficamos com essa ideia, né, de sermos uma igreja viva, ativa, uma igreja que tem essa característica de ser universal, de ser para todos, que dialoga entre as partes, né, daquilo que já estamos acostumados a fazer, que nada disso precisa ser quebrado ou abolido, e daquilo que podemos fazer, a novidade, daquilo que conseguimos fazer, né, sermos uma igreja aberta, disponível, confiante e que tem essa responsabilidade diante de si de levar o Evangelho para todos. Essa é a marca da Igreja de Cristo. Então não pode ser a nossa, não pode ser outra marca. Certo, gente? Uma alegria estar com vocês nesse momento. Deus abençoe. Um bom tempo para vocês. Uma boa semana para todo mundo, tá? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sua paz. Amém. Até a próxima semana. Tchau, tchau.